webcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Olá, muito bom dia a todos. Obrigado a todos que estão aí conosco em mais este webinar aqui da Trimble Brasil, da equipe de estruturas, da equipe do Tecla no Brasil. Vamos iniciar mais uma apresentação. Structures para orçamentos. Bom, sempre bom lembrar que as dúvidas serão respondidas ao final dessa apresentação. Essa apresentação tem uma previsão de mais ou menos meia hora, um pouco mais, provavelmente vamos estourar o tempo. Tem bastante conteúdo para mostrar, vai ser uma apresentação bem prática, mas as perguntas podem ser enviadas aí ao longo da apresentação no painel de perguntas aí do seu GoToWebinar, né? Normalmente aí do seu lado direito. Bom, eu sou o Carlos Costa, sou gerente de serviços aqui da Trimble, para a equipe de estruturas e das soluções Tecla, engenheiro de controle e automação pela Unicamp e tecnólogo. Tenho já 15 anos de experiência no setor de engenharia industrial, né, detalhamento, projetos de estruturas metálicas, e agora na Trimble já há mais de 7 anos atuando no suporte técnico, desenvolvimento de soluções, aliando aí a computação, a engenharia civil, metal mecânica para trazer o que há de melhor do mundo aí para o nosso mercado. Bom, qual o motivo de nós realizarmos esse webinar? Muito pelo fato de nós ainda não encontrarmos as empresas que nós temos visitado nas situações aí, vários profissionais ainda utilizando os desenhos, as pranchas, papel como a fonte principal das informações, né? Então, normalmente há necessidade de se cruzar muitos dados, muitos papéis, muitos desenhos separados para que o projeto seja entendido por todos os envolvidos, né? E cada um entende de um jeito, né? Então, o entendimento é prejudicado, coleta de dados, né, bem complicada, bem ineficiente, e normalmente a informação nessas vistas, nesses documentos, ela precisa ser retrabalhada várias vezes, né, sempre que há a ocorrência de uma dessas informações, né. E aí ela prejudica a tomada de decisão e assim, não só para o projeto, mas também para a obra, né, para a execução, para a fabricação e para a obra, acaba problemas de entendimento, dúvidas de projeto, problemas de execução também. E também o motivo básico, né, que nos levou a esse webinar também a desmistificar um pouco a questão do Tecla ser caro e inacessível. Vamos mostrar que hoje em dia já temos outras opções, várias configurações mais básicas, nem tão de detalhamento, mas de lançamento inicial, como é o caso de hoje. Então é bem possível as pessoas passarem a adotar uma solução mais inteligente, que é BIM para estruturas, né, com informações detalhadas em alto nível, como é o caso do Tecla. O que a gente encontra, então, são processos muito baseados em desenhos, que geram informações de vários formatos, né, eventualmente geram um modelo estruturado a partir do 3D, que não é BIM, né, o inverso, digamos assim, é um processo bem ineficiente, entre outras situações. Então, o que a gente propõe é desenhar, acabar com o processo de desenho e sim construir virtualmente a no seu ambiente de trabalho, né, que vai otimizar o trabalho, você vai precisar apenas fazer uma vez cada uma das etapas, cada uma das áreas do projeto vai precisar ser trabalhada apenas uma vez, né, e o modelo que vai ser criado hoje, né, do que vai ser demonstrado daqui a pouco, vai servir como um embrião do projeto, né, num eventual fechamento de contrato, né, quando ele passa da fase de orçamento e passa exatamente finalmente para execução, né, para a criação das entregas e faturamento, ele serve como uma base do que vai ser trabalhado depois, né? Vamos mostrar também novos recursos para facilitar a tomada de decisão, né? Trazer mais informações de custo para o Tecla, né? E no final, claro, mostrar algumas opções, né? Comentar um pouco mais sobre essa questão do quão acessível ao Tecla, para as várias situações, para os vários usos, né? Dentro de um escritório de engenharia, de uma fábrica de estrutura metálica ou de pré-moldado, ou para uma construtora também. O que está acontecendo no mercado é que a gente vê muito falar da indústria 4.0, né, muito em questão da inovação sendo impulsionada aí por várias iniciativas, tanto governamentais quanto de instituições privadas, né, trazendo o BIM
cada vez mais para o ambiente de trabalho. E o que a gente propõe é o BIM colaborativo, né? Plataformas de trabalho unificadas, não só pessoas isoladas trabalhando em modelos isolados, mas também usando ferramentas que se conversem, né, via nuvem ou via algum servidor que essa informação esteja disponível a todos os participantes, né? Como é o caso do Tecla, Trimble Connect, entre outras soluções aqui da Trimble. E as novas exigências estão se tornando realidade, então as pessoas estão parando de trabalhar com documentos à medida que estão sendo, digamos, forçadas a isso, adotando alguma ferramenta BIM, às vezes nem sempre a mais adequada, né? Às vezes temos casos de ferramentas não adequadas para um determinado segmento sendo usado, por exemplo, que não é igualmente traz muita ineficiência, né? E finalmente o BIM colaborativo, usando as ferramentas adequadas para cada uma das disciplinas, né? Arquitetura, engenharia, instalações, por exemplo, que estamos falando de estruturas, temos o BIM colaborativo, né? Com gerenciamento de dados, transparência, né? Na coleta de informações, todos estão aí sempre na mesma com o mesmo nível de entendimento, né? Muito mais fácil trabalhar com uma obra virtual do que com um pedaço, com papéis, né, que precisam ser trabalhados. Então vamos aí passar a construir virtualmente a nossa obra. Hoje vamos tratar do Tecla Structures, né, que já é conhecido aí por muitos como uma ferramenta de infraestruturas, mas hoje vamos falar especificamente da licença ou da configuração de modelagem inicial da construção, conhecida como, entre nós aqui, e para quem já teve contato com o nosso departamento comercial, como CM, né, vem do Construction Modeling em inglês. Vamos então para um pouco de prática aqui. Iniciar o nosso modelo, vamos iniciar o Tecla, já tem instalado, configurado aqui no meu computador. Então, vamos iniciar, vamos ver como é bem simples iniciar um novo orçamento, né? E para muitos vai soar um pouco básico, muita gente já passa por essas etapas corriqueiramente, mas em algum momento algumas ferramentas, algumas novidades vão ser apresentadas também para aqueles que já têm uma certa vivência. Vamos aguardar a abertura da tela inicial. Ok, alguns projetos já criados, modelos recentes. Aqui tem a opção de modelos compartilhados e vamos criar um modelo novo. Vamos dar o nome de orçamento 1. Né? Vamos escolher aqui, deixar um padrão em branco para realmente começar do zero. Né? E vamos criar um modelo, vamos criar o nosso ambiente virtual, né, da nossa obra. Aqui, aguardando um pouco o carregamento, está carregando as bibliotecas, carregando alguns catálogos. Vamos trazer para nós, vai trazer para nós o ambiente de modelagem inicial da obra. Aqui a tela ainda está atualizando, aqui já apareceu para mim, acredito que para vocês ainda não. Agora começou aqui a carregar. Bom, aí está, a gente tem um ambiente com uma malha de eixos pré-definida. Vamos então, primeiramente, definir as unidades, né, que nós iremos trabalhar, as opções básicas de modelagem. A gente vai tratar com estruturas, por unidades, estrutura mista hoje, mas vamos definir basicamente as unidades como centímetro, né, que acabam sendo mais, os dados acabam ficando num valor menor do que milímetros, que é o comum da metálica. Aqui algumas propriedades do projeto, algumas para exemplificar, porque mais para frente na extração de alguns materiais, de alguma saída de documentação, vai ser importante ter essas informações preenchidas. Então, vou colocar como orçamento 1. Vamos colocar aqui Trimble Brasil. Vamos colocar aqui nesse caso como um galpão multiuso. Vamos lá, projetista, vamos colocar também como Trimble Brasil. Pegando alguns dados aqui que eu já tinha definido antes. Endereço, vamos colocar o endereço do escritório nosso aqui em Campinas, para constar na documentação. Campinas, a região, vou colocar, essa tradução não está mais adequada, mas vamos considerar como estado. Então, São Paulo, CEP daqui,
13092123, Brasil. E ok, então já temos aí gravado no nosso projeto as informações básicas que vão servir para as saídas que nós iremos trazer depois. Bom, agora a gente já pode começar a trabalhar aqui no ambiente. Vamos definir aqui a malha de eixo para um galpão de 30 por 60. Aqui eu defino os eixos longitudinais, os eixos transversais XY e os níveis que eu vou previamente, eu defino previamente os níveis aqui, mas a qualquer momento eu posso alterar. Aqui, aqui de propósito, eu vou colocar um valor exagerado de 120 metros para vai aparecer onde eu vou poder corrigir qualquer informação incorreta que eu coloque aqui nos eixos, né? Aqui os rótulos, os níveis. Nos rótulos em Y eu costumo evitar o I, né? Da experiência metálica a gente costuma evitar algumas letras para não fazer confusão com números. E, ok, então aí está a malha de eixo, está definida, está atualizada. Então agora a gente pode começar a fazer o lançamento de alguns itens básicos, né? Podemos começar inicialmente a trabalhar nessa vista 3D mesmo, né? Depois, para algumas ferramentas, o melhor é trabalhar em cortes ou em plantas. Também é possível, bem flexível, né? Dá para trabalhar aqui para algumas operações, né? Por inserção de um pilar, né? Definição da seção. Aqui eu considero como material, por padrão, vejo muitos usando como FCK, um FCK 40, por exemplo, né? E 12 metros, por exemplo. Então, já posso inserir aqui no eixo B. Depois, vou começar pelos eixos internos. Os eixos externos eu vou usar para outra configuração de fachada. Posso inserir o mesmo pilar. As configurações gravadas já são usadas para inserir o segundo. E ok. O ideal agora, para poder reaproveitar o trabalho nesse eixo, seria trabalhar num corte, né, no eixo B, por exemplo, né? Então aqui essa ferramenta ela auxilia a criar todas essas vistas já baseadas na malha de eixo. Então eu vou abrir o eixo B, né? Aqui eu consigo ver aquela discrepância no valor da medida que eu tinha iniciado, que eu tinha comentado. Então aqui eu faço uma alteração no valor do eixo Z. Ok. Então 12 metros, então já condiz com os valores que eu tinha inserido para os pilares. Ok, então para definir esse pórtico aqui, eu poder aproveitar essa definição para os... Né? Para isso, eu vou utilizar uma ferramenta disponível na Warehouse, que é a Shear Truss, ou tesoura, ou uma treliça comum, né? como está lá. Também tem uma versão em português. E eu posso aqui, a configuração padrão dela, já está aqui, eu tenho um padrão pré-definido, com os perfis, um perfil dobrado para o banzo e algumas cantoneiras ali, uma cantoneira de 2,5 para montantes e para diagonais também. Então aqui eu já vou fazer o lançamento dessa treliça. Vamos perceber que é bem simples, com a configuração padrão de uma treliça e o ponto inicial e final eu já consigo desenhar, já consigo modelar ela aqui no teclado. Eu faço uma água e depois a configuração dela para cada água. Então eu lanço a segunda água aqui também. A direção das diagonais também é tranquilo de fazer a alteração. Aqui eu tenho e a alteração é bem direta, né? A ferramenta está como na forma de um plugin, ela está linkada à interface da macro, né? E eu consigo fazer essa alteração. Então a treliça está aí lançada para efeitos de quantitativos, para efeitos de modelagem inicial. Isso já dá um bom norte de como vai ficar esse projeto. Bom, então agora vamos partir para etapas mais corriqueiras de cópia, né? Tem várias formas, mas várias formas de seleção, selecionando os eixos, no 3D tanto faz, cópias múltiplas. Eu vou fazer agora com 7 cópias, 6 cópias na verdade, não preciso da última. Ok, então já tem aqui os eixos padrão. Aqui perceba na imagem o lançamento das diagonais. Eu coloquei 2 cantoneiras, então ele já fez essa pré-configuração para mim, para as treliças. Agora eu vou trazer aqui da parte frontal desse galpão, para depois
servir de apoio para o fechamento, né, que eu vou usar também. Da mesma forma, eu vou usar o eixo para poder trabalhar de uma maneira mais adequada. Para copiar os pilares da fachada também fica mais fácil trabalhar aqui nessa vista para pegar alguns pontos com mais precisão. Cópia linear é feita então, eu consigo então depois aqui no 3D. No 3D nesse caso é mais simples para poder copiar de um ambiente para outro, de um eixo para outro. Então eu vou diretamente de um eixo para outro. Pode usar uma planta também. E tá aí basicamente o lançamento das barras principais. Bom, aqui para o painel, eu tenho algumas pré-definições de painéis no meu catálogo, né? Eu consigo guardar essas pré-definições aqui no catálogo de perfis, organizado por tipos de perfis, por tipos de material, aço ou metálica. Eu vejo que aqui eu não tenho nenhum painel com essa nomenclatura definida, então eu posso facilmente pegar aqui uma pré-definição do programa de PNL, entre as várias possíveis aqui, com encaixe macho-fêmea, por exemplo, e criar uma definição mais simples, né? Para efeito de representação nos quantitativos, nos relatórios, é melhor do que usar essa descrição paramétrica do programa. Então, eu consigo, pelo catálogo de perfis, né, realizar uma cópia do perfil paramétrico. Eu trago aqui o PNLC, né, e copio o perfil para mudar a nomenclatura dele. Eu vou aqui 10 de espessura, por exemplo. Ele vai mudar o nome somente, eu tenho que alterar o valor da altura para 1,60. E aqui eu já aproveito e faço uma segunda cópia para um outro painel que eu vou precisar de 1,20 também. Então aqui eu já deixo definido 1,20 por 10. E também faço alteração na altura de fato do painel. Ok, então eu salvo essas configurações aqui na pasta modelo. Posso depois também reaproveitar para outros modelos. Então aqui fica mais fácil quando eu faço uma pesquisa, fica mais fácil de entender que é um painel com esse nome agora. Então ele está aqui já presente no meu catálogo, painel de 1,60. Então eu consigo fazer a modelagem via a ferramenta painel, né, da barra de concreto. Importante salientar também a posição, né, no plano, né, ele pode ficar no meio, à esquerda ou à direita da linha. Então, vamos começar a fechar, digamos assim, literalmente fechar o prédio, que é fazer a cópia desses painéis, né, conforme uma configuração de espaçamento já definida pela altura, deixar um espaço numa veneziana também, pegar esses dois e copiar aqui 3,20, não, 4,80. 4,80 para deixar um espaço, por exemplo, para uma veneziana. Aqui é a mesma coisa, vamos copiar mais uma vez. O último eu vou usar aquele painel de 1,20 que eu tinha definido no catálogo. Ok, então, ferramentas bem simples para modelar aí. Eu podia também usar o eixo 3, né? Aqui no 3D tem algumas vantagens em relação à visualização de onde o painel está realmente sendo modelado. E a cópia linear também fornece com as coordenadas um controle bem interessante aí do que você está fazendo no momento. Então, aqui já e aqui é bom usar, para selecionar esses painéis para copiar para outro eixo, vou usar o filtro, né? Opção de filtros, filtros já pré-definidos pelo programa. Por exemplo, aqui eu criei um de painel. Então eu posso selecionar tudo agora que é painel, fazer uma cópia espelhada, mas no programa a gente usa uma cópia rotacionada também com base nesse eixo central do prédio, nesse ponto central do prédio. Então é bem direto também, uma cópia rotacionada em 180 graus. Da mesma forma, eu inseri os painéis aqui na fachada, na parte frontal, né? O painel que veio foi a última configuração de 20, aqui é 1,60. Vamos lá, 1,60 aqui. Tá. Da mesma forma, então fazer as cópias para que essa parte frontal seja preenchida 1,60 para cima, para a segunda fileira. Uma cópia
para chegar na mesma linha, no mesmo alinhamento do painel dos outros eixos. Aqui já vou fazer uma seleção direta, o filtro já está habilitado para painéis, então as seleções que eu estou fazendo no modelo vão pegar apenas objetos do tipo painel, não pega eixo, não pega pilar, não pega nada que seja diferente disso. Então, ajuda nessa hora de, à medida que o modelo vai ficando grande, os modelos, os filtros ajudam. Aqui eu vou desativar ele, né? Ou eu vou confirmar, na verdade, aqui que eu preciso copiar o restante ainda, não vou, uso o outro eixo para fazer ainda. Então, vamos selecionar os painéis, só dessa fachada, e copiar também com 180 graus. Então aqui já está para ter uma ideia de como está ficando a nossa estrutura híbrida, a nossa estrutura mista. A perspectiva ajuda também a entender um pouco melhor, dá uma profundidade, dá até uma experiência melhor do usuário como está ficando o seu modelo. Aqui para começar a lançar as terças, né, a terça de cobertura, eu vou precisar copiar os bandos dessa treliça. Eu posso copiar, selecionar só uma parte dela, não necessariamente ela está com um bloco fechado. Eu vou copiar uma parte, o bando superior dessas treliças do eixo B, por exemplo, aqui, para que eu possa ter uma seleção para as terças que eu vou colocar na sequência. Aqui eu vou copiar uma vez só, distância 7,5, que é do eixo. Uma vez, então eu consigo copiar só o bando superior, desvinculando aí esse material da treliça que deu origem, né, a essa treliça. E a mesma coisa do outro lado. Selecionando os bandos apenas. E aí eu tenho a estrutura com todos os eixos já com bandos superiores prontos para receber as terças. Vamos lançar as terças agora. Aqui também é uma pré-configuração, os espaçamentos que eu já estudei, já dei uma esboçada, né? O perfil também já estava definido como um perfil dobrado. Então aqui eu vou lançar com base nos pontos iniciais. O ponto inicial na cumeira, toma muito mais cuidado, aqui. E depois a seleção dos bandos superiores. Aqui eu vou selecionar um a um, mas essa seleção também pode ser feita por uma janela de seleção, bastando ativar um filtro para pegar somente bandos superiores, né? Para evitar pegar outros elementos aí. Então, uma vez que você seleciona, elas estão aí, ok? Então, a mesma coisa do outro lado, primeiro ponto na cumeira, e vai descendo aqui com a seleção dos bandos superiores, né? Obtendo essa peça da treliça sem maiores problemas. Ok, então tá aí a nossa estrutura, a questão estrutural, digamos assim, disso, primária e secundária, já está aí praticamente pronta, né? Pelo menos a geometria já está definida. Aqui tem algumas configurações, como é uma macro fechada ainda, não foi explodida, digamos assim, ela permite algumas edições, como é o caso aqui. Eu vou excedendo o limite, eu vou zerar esse campo de borda da terça, então é mais fácil de controlar a alteração aqui direto na caixa de diálogo. Mesma coisa do outro lado. Tá aí. Partindo agora para algo mais, poder ter algo mais nesse projeto que está faltando aí, que seriam as telhas, né? É interessante trabalhar com um catálogo de fabricantes, né? Tem informação já carregada no programa e a informação seja mais fiel possível. Peguei um dos fornecedores, né? Que eu acabei fechando a vista sem querer. Peguei a informação de um dos fornecedores de telha que nós temos no nosso mercado, né? Vamos abrir no catálogo para dar uma conferida se ela está já aqui no modelo, evitar qualquer problema. Então, temos aqui LR40, então essa telha já está definida para nós usarmos aqui. Só que em vez de lançar uma a uma, né, em vez de lançar uma telha por vez e copiar, temos uma ferramenta que serve, que ela está como layout de piso, mas ela também serve para outros planos, né? É bom para trabalhar com essas ferramentas, trabalhar com um plano de trabalho definido ali na cobertura, né? Selecionar esse material, essa terça, por exemplo, aí o CS, digamos assim, vai para aquele plano. Em seguida, criar uma vista, né, nesse plano. Então, a gente tem agora uma vista em verdadeira grandeza, digamos assim, dessa água apenas, né, desse lado da cobertura. Então, a gente pode fazer o uso da ferramenta layout do piso, clicando direto
já tendo aí a seleção dos elementos. Então, fazendo nessa ordem, né, muitos pontos aqui para selecionar, ok. Então aqui já está tendo uma ideia do que está acontecendo. Então ele já está preenchendo o espaçamento aqui com a configuração da janela do layout piso com as telhas. Já vou mostrar o que tem de configuração lá. Acabei partindo direto para a modelagem. Mas aqui eu acabei pegando um ponto errado. Vamos lá. Editar. Então, se eu selecionar o componente bloco, né, o bloco do componente com a ferramenta de modificação direta, que o Tecla já possui, eu consigo editar toda essa distribuição. Então, ok, agora está, pelo menos aqui na planta já ficou correto. Então aqui a gente tem uma previsão, já tem uma ideia de como está ficando, né? Bem realista, porque ele já veio de um catálogo de um fabricante do programa e disponível aí para a gente tratar da quantificação de outras coisas. Aqui está a caixa de configuração que eu falei, configurei como telha, não como piso, né? Usei o perfil e outras configurações padrão aqui, outras configurações básicas, né? No caso aqui, essa altura que ela ficou do... Alô? Essa altura, ok. Essa altura que a telha, essa altura que a telha ficou, eu consigo editar também na caixa de diálogo. Voltando agora para o UCS original, definindo um UCS original, eu posso fazer uma cópia também com rotação dessa distribuição de telhas aqui, de todo esse telhado, com base naquele eixo central, né? Quando temos esse eixo, a gente pode fazer muito uso dele, né? Ou se a gente define um ponto para isso. E aí a gente tem a distribuição das telhas já já. Bom, partindo então agora aqui, nós temos o modelo bem já completo com as informações, né? Vamos partir para as extrações de desenhos e listas. Basicamente, nós temos, para a licença de modelagem de construção, é possível extrair desenhos de locação, desenhos de arranjo geral, né, desenho de montagem da estrutura, ou um desenho de projeto básico, né? É possível criar com esse botão aqui, desenho de locação. Então, para facilitar a criação inicial, eu vou criar desenhos separados, por vistas separadas, como eu estou selecionando aqui, né? De eixos, de planos, que eu acho interessante, né? Plano de base, da cobertura, né, com base numa configuração mais simples, mas que é informações, vai demorar menos aqui para carregar. Então vai ser mais rápido, né, vai trazer um desenho mais simples e depois eu altero conforme a necessidade quando entrar nos desenhos. Então aqui eu tenho os desenhos criados, todos foram criados como isométricos e eu posso entrar aqui para editar a configuração deles. Então essa cobertura veio como perspectiva isométrica pela configuração inicial, mas eu posso mudar aqui para definição de cobertura, né? Vou mudar aqui que ela vai trazer algumas configurações diferentes, materiais vão ser alterados, vai mostrar terça, algumas cotas de distribuição com base nos eixos, bem simples, tá? Isso tem intervenção aqui de acréscimo de cota nesse caso, né? Manual. E marcas eu posso controlar tanto manualmente, quando tem esse caso típico, né, de perfis, ou ter um controle por marcas, né, por elementos, cada uma das peças está listada internamente, então eu posso controlar essa representação, mas aqui eu vou fazer só uma simples edição, uma adição de típico, né, para essa terça típica, sem entrar em maiores detalhes. Aqui, claro, eu não entrei no termo, nos fechamentos, nas correntes, nas diagonais, porque não era digamos assim, o objetivo é entrar no detalhamento com mais detalhes, apenas uma visão mais superficial mesmo. Então aqui o plano de base, a mesma coisa no segundo desenho, já pré-definido com algumas cotas, as marcas padrão. Aqui apenas o perfil dos pilares, eu não realizei nenhum tipo de marcação no modelo, né? Há uma marcação preliminar disponível na versão também, para marcação de locação, não de detalhamento.
já tem algumas ferramentas já disponíveis na Warehouse para isso. Mesma coisa aqui para o corte. Já defini também que eu queria apenas essas cotas, algumas definições de perfis. As definições de perfis eu deixei desligada para também adicionar conforme a necessidade, por ter muito esse caráter típico, né, muita repetição. Então, banzos, diagonais, eu deixo aqui para uma representação típica já do perfil. Né? Isso é bem interessante para os casos de projeto básico, né, de projeto básico de estrutura metálica, de concreto armado, por exemplo, que há só a informação básica do que é o perfil, né, para uma etapa de detalhamento que seja em um local diferente. Mesma coisa para a fachada. Aqui eu vou precisar ter um pouco mais de edição, porque ela acabou trazendo as cotas para os eixos, mas eu quero para os painéis. Então, de edição de cotas, eu vou alterar os pontos de chamadas, linha de chamada dessa cota, para que eu tenha aqui um controle do que o tecla está cotando. Então, vai estar aqui direto na tela, vou editar, né? Não fico refém dessa pré-definição do programa, né? Então, com mais ou menos um ajuste manual, que é sempre bem-vindo, né? É possível atingir um resultado bem interessante, sem sair desse ambiente de edição daqui do tecla mesmo. Para finalizar, tem o último painel. Da mesma forma que eu consigo acrescentar pontos, eu elimino pontos com a seleção com a tecla Shift, que inverte a seleção, né? Inverte a função. E aqui também, da mesma forma, adicionar uma informação do perfil do painel. Né? Um painel de 1,60 por 10, que eu coloco aqui. E aqui, na faixa superior, mesma coisa. Aqui, eu tentar desligar esses eixos. Tem uma opção invisível. Tá, não ficou tão bom, vou entrar na opção geral. Já eu faço isso. Vamos então na propriedade da vista, da mesma forma, perfil painel 1,20 por 10 daquela faixa superior também ali. Agora sim. Aqui mais algumas edições possíveis nas cotas. Temos como configurar cor, linha, fonte, tipo de seta, tipo de acabamento e tudo mais, que é a cota que o desenhista, que a pessoa precisa definir como padrão. E aqui a vista isométrica da estrutura, a vista mais simples, sem informações, mas que já é bom para dar uma ideia para o cliente final o que é a estrutura, se é isso mesmo. Aqui o desenho em branco, né, um desenho em branco foi criado também, já no ato da criação dos desenhos, para que ele contenha as vistas. Né? Aqui eu prefiro trabalhar dessa forma, para que eu consiga ter um maior controle do que eu estou fazendo em cada uma delas. Daria para trazer todas elas de uma vez aqui, né? Mas aí o trabalho ficaria com várias vistas diferentes, acaba ficando mais pesado para trabalhar direto aqui. Então, melhor, é mais fácil, né? Não que não dê, mas é mais fácil trabalhar vista a vista e de uma forma mais organizada. Aqui eu já consigo, com a ferramenta de organizar as vistas, já deixá-las mais ou menos numa definição que o programa traz, né? Aqui eu também tenho a opção de mudar eu não preciso deixar essa configuração da maneira que está, posso mudar, né? E também usando alguns recursos de alinhamento. Aqui eu vou primeiro mudar a planta para o lado esquerdo, né? O padrão começar a informação, digamos, do lado esquerdo para superior, né? Horizontalmente para deixar um alinhamento, pensar na estética também do desenho, né? Importante. Tá, então temos aí um desenho de orçamento. É importante verificar aqui tanto a parte visual, mas a parte de resumo de materiais também já pré-definida, tanto separando metálico de concreto pré-fabricado. Como uma estrutura mista, então essa lista já foi pré-definida para trazer informações de ambos os materiais. Resumo de materiais. Nesse ponto eu abro aqui o tecla, já estou com ele aqui carregado, e vou acessar a opção de listas de materiais.
e vou trazer aqui um resumo de materiais que eu já deixei pré-definido, né? Configurei aqui a exibição dele para sair no Excel, né? No caso, uma planilha que vai ser extraída diretamente para um programa externo. Então, no meu caso aqui, a planilha vai ser aberta no Excel. Ele está processando aqui os materiais. Vai abrir aqui o Excel. Vamos aguardar um pouco. Com a apresentação tudo fica mais devagar. Então aqui ele já vai abrir essa lista criada nesse momento. Ok, então aqui ele já vai trazer para mim uma pré-definição de materiais, né? Aqui a data, a hora, está sendo criada a lista. A informação de projeto, como eu tinha inserido inicialmente, estamos todos aqui. Então aqui eu já fiz até definir por cores a área de concreto armado, estrutura metálica, para que isso fique bem separado, bem agrupado, né? Barras, chapas, telhas para estrutura metálica, peças pré-fabricadas, armação da estrutura de concreto armado. Eu acabei não mostrando, mas lá nas peças de concreto armado eu deixei algumas pré-definições de barras já para aquele lançamento. Então, ele também é possível extrair essa informação do modelo, né, que eu vou mostrar na tela. Aqui eu coloquei uma informação das barras também, com ferramentas de macros de lançamento de armaduras que o Tekla tem para chegar nesse resultado aqui. Então, é bem direto, é bem direto também para obter as informações de materiais. Para a nossa apresentação, temos um tempo já estourado, então vamos mostrar aqui o Design to Cost, uma das novas ferramentas que foi implementada na versão 2019 do Tekla. Então, aqui nós temos ele carregado no painel lateral de macros, né? O Design to Cost ele vem com a definição de categorias e também atrelar a elas um custo, né? pelos tipos de materiais. Então aqui eu vou começar uma do zero, né? Vou começar um tipo de estrutura, por exemplo, de pré-fabricados de concreto armado, por exemplo. Só para exemplificar, vou colocar aqui mais um produto, por exemplo, pilares. Ok, então para isso funcionar, eu preciso estabelecer um filtro, né? O filtro vai ser pelo nome da peça que está gravada no modelo, né? Eu vou colocar como o nome da peça, main part name, né? Uma regra para trazer o nome principal, que é o pilar, né? Se eu salvar essa seleção no modelo, eu vou obter. Mas antes eu vou definir aqui, por exemplo, o custo, né? O custo de cada peça, um custo bem superficial, mas, por exemplo, por volume, né, do concreto. Eu vou colocar um valor aqui, digamos, de R$460, por exemplo, algo assim. E vai ser por volume, salvo. E com as peças, com essa seleção no modelo, eu já tenho aqui uma previsão do valor, ele já me calcula essa informação, baseado no volume das peças lançadas no modelo. Tá? Isso eu posso fazer para qualquer outro tipo de peça, baseado no... Muito importante ter um critério muito bem definido para nomear as peças. Tá? Então, né, porque elas vão ser usadas, esses nomes vão ser usados para filtrar. Aqui, da mesma forma, eu posso gravar essas informações no modelo, né, essas informações, o custo de cada uma, dá para perceber aqui que eu já consigo mostrar o custo de cada uma delas, né, 883, os painéis ainda estão zerados, porque eu ainda não defini regra para eles. Então, essa informação eu vou extrair nas listas de materiais. Né? Não estava no meu relatório ainda, mas ela pode ser agregada também àquele relatório. Bom, o trabalho não termina ali quando a gente extrai os desenhos, quando a gente extrai o relatório. No caso dos desenhos, eles precisam passar para algum outro formato normalmente, né? Ou DWG ou PDF, para alguém que não tenha o Tekla, por exemplo, instalado. Então, aqui a gente tem opções diretamente da lista de documentos, né? Lembrando o nosso desenho que foi criado, né? O orçamento está aí. Então, consigo, por exemplo, exportar ele em DWG, usando diretamente a ferramenta de exportar, que evoluiu muito, né? Se comparado à ferramenta de imprimir, que era muito usada antigamente. Né? Aqui eu consigo exportar diretamente para o Model Space, né? Fica mais fácil de visualizar.
vai sair esse desenho lá no arquivo DWG. Ok, então já é uma boa prévia do que está acontecendo, vai acontecer lá. E exportar. Vamos abrir a pasta e exportar. Ok, temos o nosso desenho, temos o nosso diagrama. Vamos abrir aqui. Vou mostrar o resultado. Isso aqui é só para realmente uma visualização para quem só tem essa ferramenta, uma ferramenta para abrir desenhos apenas. Então você já consegue mandar o que você conseguiu gerar lá de desenho no Tecla para esse formato, né? Com blocos ou sem blocos, né? Com as listas de materiais prontas ali. Então, isso aí demorou menos de meia hora para você chegar nesse resultado aí. Não acelerei, né? É a sequência atual sem nenhum tipo de aceleração. Exportar também, no caso, exportar em PDF é usar a opção imprimir. Então, imprimir o arquivo em PDF, vamos deixar aqui em preto e branco mesmo, como está no padrão. E já que diretamente na interface também temos a opção de previsualizar o orçamento, o desenho que foi criado. E vamos aqui imprimir em PDF. Então aqui já está visualizado o arquivo PDF também pronto para ser passado para o seu cliente, para o seu parceiro, para alguém que vai passar essa informação adiante, quem vai usar essa informação. Bem completo, bem rápido. Nenhum trabalho manual, visto que nessa fase também não há tanto essa necessidade. Aqui também uma opção bem interessante, que é o PDF 3D, né, disponível na Warehouse. A gente consegue também exportar a partir desse modelo para aqueles que também, digamos, vão dispor apenas um visualizador PDF, que consiga abrir esse modelo em 3D. Então, vamos aí exportar algumas opções, grids, por exemplo, a hierarquia por nomes e os objetos, todos eles. Vamos aqui, All Objects e publicar. Isso vai ser bem simples, tá? Bem rápido, não tem nenhum tipo de aceleração aí também. E o resultado está aqui, abrindo aqui. Então, informação básica de segurança, e aqui vai estar PDF. Tem aqui algumas, conforme ele foi exportado, tem algumas opções de alterar esses eixos, as peças, estão como layers, digamos aqui no PDF, de acordo com como vieram lá do Tecla. Bem rápido, bem simples, diretamente do seu modelo tridimensional. Então foi isso. Essa é a ferramenta modelagem inicial da construção, né? Ela faz tudo isso. Também tem a opção que eu não entrei ainda, na opção de configurar as conexões, de lançar conexões, que também é possível diretamente nela. Isso fica para uma outra apresentação, mas aqui o que eu queria focar seria nessa extração de documentação, na informação que pode ser passada já para a sua cotação, sua participação numa concorrência, por exemplo, diretamente do Tecla. E mito, digamos assim, é que o Tecla é inacessível, né? Então a gente está trabalhando aqui com uma licença que na sua assinatura mensal tenha um custo equivalente de menos de R$35 por dia, dias corridos, né? Então é um valor aí bem dentro da nossa realidade para quem trabalha nesse setor, no projeto, para quem está cotando aí. Então você consegue fazer esse investimento por dia ou algo equivalente a menos de R$7 por hora, né, num regime de trabalho de 160 horas por mês, por exemplo, menos de R$67 por hora por uso de uma licença dessa. Isso é o equivalente, tá? Numa aquisição por assinatura. Então, já consegue aí diluir, né? Tentar diluir esse valor, né? Essa aquisição, desse investimento, né? Na sua rotina diária, de uma maneira mais fácil de entender, mais fácil de convencer o departamento financeiro da sua empresa. É isso, essa apresentação foi isso, foi bem prática. Tem agora um momento para responder algumas dúvidas, que, como eu falei no início, pelo questionário do GoToWebinar, ok?
E vamos ver algumas que já chegaram. Deixa eu pegar uma informação, uma pergunta mais... Umas perguntas mais complexas aqui, até difíceis, mais rápido, demoradas para entender aqui. Tinha travado. Essa licença CM faz ligações parafusadas, conseguimos quantificar os parafusos, sim. Pode fazer sim as conexões, as ferramentas de conexão estão lá. Eu não tenho as peças metálicas ali, algumas conexões definidas nesse modelo, mas no banco de dados padrão do Environment Brasil tem as conexões, então da mesma forma que você trabalha na licença de detalhamento, dá para trabalhar aqui, com a única ressalva de que essa licença não vai extrair os desenhos de conjunto, né? Não vai extrair desenhos de croquis da fabricação, porque ela não é feita para isso. Ela não é quantitativos, da mesma forma que eu consegui quantificar armaduras ali, eu consegui quantificar painéis, peças normais, as telhas, eu consigo também trazer os parafusos, né? Não há nenhuma restrição quanto a isso. Uma plataforma única que agregue todas as informações, estratégia da tecla, para ser mais exato. Tá, eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta, mas... Ok, a ferramenta que eu apresentei hoje é só específica para estruturas, tá? Uma ferramenta dedicada a estruturas, que traz, digamos, o que há de mais avançado no mercado, assim, em relação a outras ferramentas similares, que realmente possam ser comparadas ao Tecla na questão de estruturas metálicas de concreto, de madeira também, mas para integrar outras disciplinas, o mais indicado é o Trimble Connect, que é a solução da casa, né? O Trimble Connect faz isso com mais propriedade, seja por IFC, ou RVT, né, do Revit, ou o próprio arquivo modelo do Tecla, SKP, do SketchUp, alguns outros formatos de DWG padrão de outras ferramentas mais simples também, né? Então, integrar disciplinas não é bem aqui o caso do Tecla, ele pode até usar essa informação para se munir, né, para trabalhar em cima do modelo, né, como referência, mas a ideia dele não é fazer essa integração, então isso fica a cargo do Trimble Connect, né, fica para uma outra apresentação. Nós já temos, inclusive já foi feita uma apresentação do Trimble Connect na nossa página de webinar, tá? Caso tenha alguma dúvida, algum problema para acessar, pode acessar lá também. Bom, como eu falei, a apresentação ia estourar bastante tempo de meia hora que foi previsto, foi um pouco subdimensionado, mas eu vou responder aqui mais uma pergunta. Tá, na lista não saiu o custo dos materiais, é possível porque as peças que estavam lá, que estavam no modelo, depois que eu usei o Design to Cost, por exemplo, ele gravou aquelas informações na peça, né? Estavam mostrando lá no modelo porque estavam gravadas em algum lugar nas peças. Então, se está no modelo, ela vai ser extraída nos desenhos, nas listas, onde quer que você precise da informação, porque como eu falei no início, é um modelo BIM, é um modelo carregado de informações, né? Tá tudo ali dentro, é só você pedir e, digamos assim, você configurar da maneira correta, né, para que essa informação saia no seu formato, né, como você espera. Né? Não adianta pedir nas listas padrão do Tecla que já saia tudo que você precisa, ele também precisa entender o que você quer. Tá? Algumas perguntas ainda não foram respondidas, tá? Tem mais uma meia dúzia aqui que eu não vou conseguir responder agora, o tempo já estourou muito, né? Eu respeito muito o tempo que eu tinha previsto e aqui acabei estourando muito o prazo, então eu quero deixar meu muito obrigado a todos que nos acompanharam aqui, nessa apresentação, teremos outras em breve, né, iremos as informações, né, sempre bom lembrar que nós temos a nossa página, vai aparecer aqui agora, é o tecla.com/br, não .br, mas sim /br, tá? tecla.com/br, e os nossos telefones, né, o meu telefone específico é esse daí, meu e-mail também, e quem quiser nos visitar, pode também falar comigo, ou alguém que possa atender aqui no suporte técnico, para visitar a gente aqui em Campinas, se tiver a possibilidade, tiver de passagem, a gente vai recebê-los sempre de braços abertos. Bom, é isso, pessoal. Agradeço muito a presença de todos aí, mais esse webinar, essa apresentação, e um abraço a todos. Até a próxima.